Olá, nativo. Meu nome é Arília e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Muitas vezes falamos e fazemos coisas sem pensar nas consequências e esquecendo que o mundo dá voltas. Ainda bem que no meu caso, o mundo deu voltas para que eu pudesse conhecer a melhor pessoa que já apareceu em toda a minha vida. Mas antes eu preciso contar uma situação do passado. Foi há muitos anos. Eu ainda era uma criança, pequena, quando a minha tia Luísa, irmã da minha mãe, conheceu meu tio Joaquim, irmão do meu pai. A tia Luísa tinha uma deficiência. Ela teve paralisia infantil quando era criança e, como naquela época não tinha vacina para isso, ficou com as pernas atrofiadas. O meu tio Joaquim começou a se interessar pela tia Luísa, só que o meu pai não gostou muito da ideia. Quando ele soube que os dois estavam se conhecendo melhor, começou a fazer a cabeça do meu tio. Vai fazer o quê com uma mulher dessa, ô Joaquim? Essa não serve pra nada. E assim, enchendo a cabeça do meu tio Joaquim, meu pai conseguiu separar os dois. A tia Luísa ficou muito triste, mas não se abateu, porque apesar dos problemas, ela sempre foi uma pessoa muito autoastral. O tempo passou, eu cresci e já tinha 17 anos quando conheci o Renato. Nós morávamos na mesma rua. E numa certa tarde, quando eu estava passando em frente à casa dele com a minha mãe, ele estava no portão. Oi, boa tarde. Boa tarde, dona Fábia, sogrona. Olha aí, filha, já tem um pretendente. Eu lá tô atrás de pretendente, mãe. Para com isso. E não estava mesmo. Eu nem tinha olhado na cara dele direito. Nem reparei. Passado algum tempo, eu comecei a reparar nele. A gente começou a trocar olhares e o Renato mandou um recado para minha ex-cunhada que queria me conhecer. Como não falei com a minha mãe sobre esse encontro, só podia sair para perto de casa. Então, marcamos por ali mesmo. Eu fui toda envergonhada. Eu estava muito nervosa. E o Renato é muito comunicativo e brincalhão. Eu já gostei do jeito dele de cara. E assim a gente foi se conhecendo. O Renato tem uma deficiência física. Na adolescência, ele foi atropelado por um caminhão carregado de tijolos, passou mais de um ano internado e ficou cheio de sequelas. Ele não tem uma das pernas, mas isso não o impede de ser uma pessoa feliz e super astral. Por onde ele passa, deixa sua marca registrada com um sorriso largo e alto. Lembra muito minha tia Luísa. Foi no dia 9 de outubro de 2014 que o Renato me pediu em namoro. Na hora eu não aceitei porque primeiro eu queria falar com a minha mãe. Ela ficou meio assim de deixar, mas acabou concordando. E nós começamos um namoro sério. Um tempo depois, a tia Luísa, que não morava mais na nossa cidade, veio nos visitar e conheceu o Renato. Na hora que eu apresentei os dois, eu percebi que ela ficou olhando para ele assim como se estivesse em outro tempo, em outro lugar. Mais tarde nós conversamos e eu entendi por quê. Olha só, Arília, como o mundo dá voltas. Tá falando isso por quê, minha tia? Seu namorado é deficiente físico, igual a mim. Sim, mas qual a importância disso? Não, é que eu tô lembrando aqui de quando seu pai fez tudo pra impedir meu namoro com o irmão dele. Falava que eu não servia pra nada por conta dos meus problemas na perna. Fez que fez até seu tio desistir de mim. Nossa, tia, eu não sabia disso. Você era pequena e agora você aparece com um namorado com deficiência física. Pra você ver como as palavras têm poder, Arília. Devemos pensar muito bem no que falamos. Verdade. Meu pai vai pagar a língua. Não, não veja isso como um pagamento, e sim como um presente. Deus te deu um coração bom para aceitar e amar o Renato. Isso é uma dádiva, não é para todos, Arília. Nossa, eu fiquei sem palavras. Fiquei até me perguntando por que as pessoas são assim. Eu não vejo diferença. Eles têm lá suas limitações, mas podem fazer muita coisa. E algumas até melhor do que nós. Aliás, todos nós temos limitações. Eu já conheci o Renato assim e me apaixonei por ele.
Parece até estranho o que eu vou contar agora, mas tem gente que chega em mim e pergunta qual a perna que o Renato não tem. E eu posso dizer uma coisa? Eu não sei nem responder. Preciso parar para pensar, lembrar das fotos ou até olhar se ele estiver do meu lado. Porque eu enxergo meu esposo como um homem normal, completo. Sim, meu esposo, porque nós nos casamos e somos muito felizes. Até que chegou o dia que eu precisava contar para o meu pai sobre a minha felicidade ao lado do Renato. Então eu pedi para uma prima conseguir o telefone dele. Porque quando os meus pais se separaram, não foi nada amigável. Nós fomos morar em outra cidade e perdemos totalmente o contato. Ficamos 20 anos sem nos falarmos. Até que esse dia chegou e eu liguei. Ele sabia que eu iria procurá-lo e já estava à espera da minha ligação. Conversamos bastante. Ele perguntou como estava minha mãe, meus irmãos, se eu já estava casada ou namorando. Ah, pai, eu tô muito feliz. Eu tô casada com uma pessoa muito especial. Que bom, minha filha. Ah, e eu tenho uma coisa para te contar sobre ele, pai. O Renato é deficiente físico. Ele não tem uma das pernas. Verdade? O que aconteceu com ele, filha? Eu contei toda a história do Renato pro meu pai. E eu citei esse detalhe por causa da história da minha tia, para saber como é que ele ia reagir. E o meu pai reagiu muito bem. Se mostrou surpreso com tudo, mas gostou muito do Renato. Nessa conversa, eu não toquei no assunto dos meus tios porque o que passou, passou. Essa reaproximação com o meu pai durou pouco tempo, porque ele estava muito doente. Tinha vários problemas de saúde e 1 ano depois ele faleceu. Faz 10 anos que ele se foi. Mesmo não sendo o melhor pai do mundo, nós não guardamos mágoas. O passado ficou para trás e assim vivemos o melhor. Hoje eu e o Renato moramos em Portugal. O Renato é tatuador e há 7 anos veio para a Europa convidado por 2 estrangeiras que estiveram no Brasil e gostaram muito do trabalho dele. Ele veio primeiro tatuar umas pessoas e, como deu certo, ele fez uma amizade e logo conseguiu mais clientes. Eu saí do meu emprego e embarquei para cá. Hoje eu tenho meu trabalho aqui como costureira, que é o meu ramo. Não temos filhos, pois o acidente deixou sequelas e uma delas impossibilitou o Renato de ter filhos. Temos muitos planos e, apesar de sentirmos falta da família e dos amigos, não pensamos em voltar a viver no Brasil. Gostamos muito daqui. Nossa vida é estável e fomos muito bem acolhidos. O que eu quero passar com essa minha história é que todos têm o direito de amar, seja lá qual for a sua limitação, cor, gênero, não importa. É preciso mudar esse tipo de pensamento. Eu já ouvi cada coisa. Tem gente que fala que meu esposo deve ter alguma coisa para uma morena tão bonita quanto eu querer um homem assim. Outros dizem que não teriam coragem de ficar com uma pessoa como ele. Dizem também que eu olho para o Renato com olhos do coração. É claro que sim, porque eu estou olhando para a pessoa mais linda desse mundo. E não só tenho coragem de ficar com ele, como tenho orgulho de ter ao meu lado um companheiro tão especial e um homem tão forte e batalhador. O mundo girou. E como disse minha tia Luísa, o meu esposo é um presente de Deus. Não importa os olhares estranhos, as palavras maldosas, nada disso. O que importa é o amor. Quando o amor é de verdade, toda a forma de amar é válida. Aconteceu comigo.